Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam todos bem-vindos à aula de número 1 da disciplina Comunicação e Linguagem. Eu sou a professora Ana Cláudia Ribeiro, estou aqui no estúdio de gravação do IFRO Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem um fundo branco com uns links de conexão em tons de cinza. Eu tenho estatura mediana, pele branca, cabelos ondulados, ou melhor, cacheados em tons dourados. Estou trajando uma camisa preta e uma saia branca com preta longa. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos dar início à unidade 1 da nossa disciplina e vamos começar falando o que é língua, o que é linguagem. Vamos lá? Língua e linguagem. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. O que é a língua? A língua é a mediação necessária entre o homem e a realidade que o cerca. A distinção entre língua e linguagem está na materialidade, enquanto a língua é considerada linguagem verbal, a linguagem abrange tanto verbal quanto não verbal. Cores, formas, melodias e etc. Então, quando a gente fala em língua, né, ela é mais restrita, a linguagem ela é mais abrangente, porque a língua fica mais em tom da linguagem escrita, né? A fala e a escrita, o uso das palavras. Já a linguagem é mais abrangente, a linguagem envolve desenhos, imagens, sons, gestos, né? Envolve outros aspectos além da língua. Então, e a língua, ela é, como eu disse antes, a forma, né, de mediação entre o homem e a realidade. Então, é a forma de descrever, de identificar, né, as coisas que nos cercam através da língua. Bom, aí nós temos a questão da linguagem. É importante ressaltar que a linguagem ela não é neutra e nem imparcial e nem pode ser considerada meramente um instrumento de comunicação ou de transmissão de informação. Como assim a linguagem não é neutra? Na hora que nós vamos comunicar, nós vamos falar, nós fazemos escolhas lexicais, escolhas vocabulares. Então, as palavras que nós utilizamos para falar, né, para descrever uma determinada coisa, existem milhões de formas de você falar uma mesma coisa. A escolha vai ser diferente, a depender de uma série de fatores. Por exemplo, quem está falando, com quem está falando, para quem está falando, né? E sobre o que está falando. Então, todas essas questões vão ser determinantes na escolha das palavras na hora de se comunicar. E essas escolhas, né, que muitas vezes não são conscientes, elas denotam, né, um pensamento, uma ideologia, uma crença, né? Então estão imbuídas dessas características que vão revelar para a gente quem é o nosso emissor, quem é o nosso falante, quem é aquela pessoa que está falando. E aí, para exemplificar isso, nós vamos ver essas duas notícias. Existe um mito, né, de que a imprensa, de que o jornalismo é imparcial. Mas será que existe imparcialidade? Eu trouxe duas notícias para nós refletirmos. Então, aliás, duas notícias não, é uma única notícia, a mesma notícia sendo comunicada por jornais diferentes. Nesse primeiro jornal aqui, é o Jornal Extra, o segundo jornal, o Jornal o Globo. A notícia é a mesma, inclusive a foto é a mesma, né? Aqui nós temos
um senhor que está segurando um jovem, né, pela camisa. Ali no outro lado é a mesma foto. Porém, prestem atenção aqui na manchete. No Jornal Extra, nós temos assim, 2 tragédias antes da tragédia, sem família, sem escola. Então, olha, ele está se referindo, né, à situação aqui da notícia. O jovem, né, que está aí sendo preso, sem família, sem escola. Então, 2 tragédias antes da tragédia maior. No outro jornal, nós temos suspeito de 16 anos e 15 crimes. Vejam que é a mesma situação. Um jovem de 16 anos que cometeu vários crimes, né? E aí, nós temos no primeiro jornal, a ênfase, quando ele fala sem família e sem escola, ele está destacando, chamando a atenção para a questão social deste jovem, né? Então, ele coloca as condições dele, olha, sem família, sem escola, uma pessoa que não teve estudo, que não tem uma estrutura familiar, que acabou se envolvendo, né? E chama isso de tragédia, porque são 2 tragédias, sem família e sem escola, antes da tragédia, que é o envolvimento com o crime. No outro aqui, ó, o suspeito tem 16 anos e 15 crimes. O que está sendo destacado aí? A questão dos crimes que ele cometeu. Aqui não se leva em consideração quem é ele, né? Qual a situação socioeconômica ou social que ele vive. A questão aqui, a ênfase é dada aos crimes que ele cometeu. E, inclusive, ressalta aqui, né? Tão jovem, 15 anos, a quantidade de crime que ele cometeu quase que ultrapassa a idade que ele tem, né? Então, vejam, aqui nós temos um apelo, um discurso, né, que vai coadunar com a questão de bandido bom é bandido morto. O jovem aqui no caso, né, não vê assim como uma pessoa que tinha todo o futuro pela frente e que precisava, né, uma ressocialização. Aqui é chamado de criminoso, ele é um criminoso. Já aqui não, ele é criminoso, ele cometeu um delito, né, teve uma tragédia na vida dele, aliás, 2 tragédias antes dele cometeu uma tragédia. Então, é pensada a questão humana. Quem é esse jovem, as condições que ele passou. Então, vejam, são 2 formas de noticiar o mesmo fato. E isso a gente convive o tempo todo, né? Não só através dos jornais, mas também no dia a dia. Quando você conversa com as pessoas, né? Procure falar com os seus vizinhos. A respeito de alguma coisa, digamos, houve um acontecimento, um acidente numa esquina. Se você conversar com pessoas, né, que presenciaram o acidente, é possível que as pessoas presenciando ali o mesmo acidente deem versões diferentes para aquele mesmo fato, né? Quem é que está falando a verdade, quem é que está mentindo? Não, é porque cada um vai expressar o seu entendimento, o seu ponto de vista a partir dele mesmo, né? Das vivências, das crenças. Então, tudo isso vai ser determinante na hora dele expressar aquele fato, aquele acontecimento. Então, essas questões, elas vão aparecer no discurso. E isso porque a linguagem, uma característica dela é a polissemia. O que é a polissemia? Os vários sentidos. Então, nós podemos lembrar que os sentidos que a língua e a linguagem produzem não são um só, né? Por exemplo, quando eu falo a palavra família, o que vem na sua mente? Se eu fizer para você essa pergunta, o que é a família? Precisamente, nós fizermos essa pergunta a grupos diferentes da sociedade, nós teremos a mesma resposta, será? Se eu perguntar, por exemplo, para um grupo de pessoas, aqui nós temos nessas imagens, diferentes
modelos de família, né? Mãe solo, o casal que tem um cachorrinho, um animal de estimação como filho, um casal homoafetivo com a criança, outro casal aqui com o filho, e aqui um casal de idosos, né, com o filho. Então, assim, nós temos vários modelos de família. E se nós formos perguntar, né, para um grupo específico, digamos, se eu vou perguntar numa igreja evangélica mais conservadora, se eu perguntar para alguém que frequenta essa igreja, o que é família para você? É possível que a pessoa diga, é o pai, a mãe, né, o casal e o filho. Perfeito. Agora, se eu perguntar, por exemplo, para uma mãe solteira, né, que tem uma mãe solo, ela vai dizer, sou eu e meu filho, eu e minha filha. Está errado? Não, é a vivência dela, é a realidade dela. Se eu perguntar para um casal que não tem filhos e que cria um bichinho de estimação com todo carinho, como se fosse seu filho, vai dizer, é eu, meu marido e nosso cachorrinho, nosso gatinho, né? Então, assim, são realidades diferentes, são pontos de vistas diferentes, e aí vem a polissemia da palavra família. Não tem como dizer que ela tem um sentido único. Aliás, é importante a gente ressaltar que as palavras, o sentido das palavras, as palavras adquirem sentido dentro do seu uso, do seu contexto. Então, não tem como a gente querer ficar identificando o sentido da palavra, ela solta e isolada. Para a gente identificar, ela precisa estar dentro de um contexto, dentro de uma situação comunicativa. É isso que vai determinar os sentidos. É por isso que muitas vezes alguém pergunta, o que significa isso? Aí alguém diz, me dá um exemplo numa frase, né? Que daí fica mais fácil de identificar por quê. Por causa da polissemia, da possibilidade de vários sentidos que uma mesma palavra pode ter. Vamos adiante? Aí eu trouxe uma outra imagem aqui, para exemplificar essa questão. O modo como nós lemos o mundo depende de quem somos. Quando eu digo lemos, quer dizer como nós interpretamos, como nós enxergamos o mundo. Nessa imagem, nós temos aqui um rinoceronte que está fazendo alguns quadros, né, pintando. E vejam, o rinoceronte tem na sua frente, né, um chifre, então o olhar dele perpassa por esse chifre para ele ver a realidade. Então, toda a imagem aqui, que ele vê e que ele pinta, tem o chifre na frente, né? Todas elas têm um chifre na frente, todas elas. Eu posso dizer que esses desenhos que ele faz não correspondem à realidade? Será? Bom, ali, né, a gente pode dizer que corresponde à realidade que ele enxerga. Então, no ponto de vista dele, na posição dele, né, ele sempre vê o mundo com aquele chifre ali que ele tem, né, na frente. Então, é a percepção dele. Outros animais do mesmo tipo dele, se a gente perguntasse, corresponde à realidade? Eles provavelmente diriam que sim, porque a percepção dele seria mais ou menos a mesma. Agora, se perguntar para a gente, né, que a nossa visão é outra, aí nós vamos dizer, não, essa imagem não corresponde à realidade, né? Então, vamos pensar em outras coisas. No caso dessa pintura, né? Eu já perguntei, né, se elas retratam a realidade de modo fiel. Como eu disse, né? Retratam a realidade que ele percebe. Houve intenção de reproduzir a realidade no desenho dele? Vou deixar para vocês pensarem. Se outros seres fizessem o mesmo registro, teria o mesmo resultado? Se alguém estivesse pintando aquela paisagem lá que ele está vendo, seria da mesma forma se fosse outros seres, né, que não rinocerontes? O registro seria o mesmo? Sem discutir a ilustração com os seres diferentes, o personagem seria capaz de perceber que os seus registros não correspondem com exatidão à realidade? Então, se você for perguntar lá para o rinoceronte, né, dizer assim, você está vendo que o que você está pintando aí não corresponde à realidade? Dificilmente ele perceberia isso, porque aquela é a visão que ele tem. É por isso que muitas vezes, em algumas discussões, né, a respeito de algumas temáticas, a gente não consegue
entender o ponto de vista, o posicionamento do outro, que tem uma outra vivência, uma outra concepção de mundo, uma outra experiência, e às vezes a gente não consegue se colocar no lugar dele para entender aquele ponto de vista, aquela opinião, né? Porque são percepções diferentes. Vamos lá? Então, diante de tudo isso que eu falei, o que é ler? Ler também significa decodificar, né? O que é decodificar? Eu saber aqui, ó, que o D com E é dé, o C com O é có, decodificar. Decodificar, então, é identificar que as letras possuem um som, que formam sílaba, que formam palavra. Isso aqui é óbvio, mas nós temos que ampliar o nosso conceito de leitura, que é mais do que isso. Leitura vai além, gente, requer muito mais, porque ele requer do leitor que ele identifique os sentidos que estão ali presentes, mas também aqueles que estão na entrelinha. O que é nas entrelinhas? É aqueles sentidos que não estão ali tão óbvios, tão aparentes, né? Então, no processo de leitura, não é simplesmente decodificar, mas identificar os sentidos que vão além do que está escrito. Então, nesse processo, nós vamos identificar a leitura como um processo discursivo. Quando nós lemos o contexto sociocultural, os conhecimentos de mundo, as experiências e as crenças individuais influenciam na organização das inferências durante a leitura. Os conhecimentos individuais afetam decisivamente a compreensão, de modo que teremos compreensões diferentes para o mesmo texto. Isto porque o sentido não reside no texto. Então, na hora que nós lemos, tudo isso aí na hora que nós vamos interpretar, que nós vamos atribuir sentido ao texto, tudo isso é levado em conta. Além da questão do momento, né? Do momento histórico, do momento que nós estamos vivenciando, né, sociocultural que nós estamos vivenciando, também é levado em conta as suas experiências, seu conhecimento de mundo, todas essas questões. É por isso que nós não entendemos o mesmo texto feito, lido por pessoas diferentes, essas pessoas vão ter uma interpretação diferente desse mesmo texto, por conta dessas questões. Então, porque o sentido não está no texto. Às vezes, o mesmo texto que nós lemos, digamos, uma poesia, que eu li lá quando era criança, e essa mesma poesia, eu lendo agora, vou atribuir a ela outros sentidos, né? Vou ter uma outra percepção. Por quê? Porque a Ana Cláudia, lá da infância, tinham outras vivências, outro conhecimento de mundo, que é diferente do que eu tenho hoje. Então, quantas coisas eu já vivenciei, já experimentei, o tempo, quantas coisas já aconteceram, né? Historicamente falando, que vão mudando as nossas percepções das coisas. Então, isso, o passar do tempo também influencia nessas questões, tá bom? E continuando, eu trouxe mais imagens para vocês refletirem. Então, aqui nós temos a imagem 1 e a imagem 2. Em qual das mensagens vemos que a pessoa ainda está desconfiada sobre a suposta mentira? Então, aqui nós temos a reprodução de uma conversa de WhatsApp, né? Então, vejam na imagem 1. Eu não menti para você. Sei. Na imagem 2. Eu não menti para você, eu sei. E aí, em qual dessas duas imagens? Na imagem 1 ou na imagem 2, a pessoa continua desconfiada da mentira? Dessa imagem aqui, tem até uma outra versão, né? Que quando a pessoa quer realçar isso aí, ela escreve assim, sei, com C cedilha, para realçar assim, tá? Estou acreditando, né? E ela não está acreditando, como para dizer justamente ao contrário. Sei, ela está expressando justamente o contrário. Então, nessa imagem 1, a pessoa continua desconfiada de que a outra pessoa com quem ela está falando está mentindo. Na imagem 2, ela diz, eu sei, realçando, né?
colocando aí a primeira pessoa, então ela dá uma ênfase, é uma diferença sutil, né? Mas dá uma ênfase de que ela está, dá a entender que ela está acreditando de fato do que a pessoa está falando. Então vejam, são diferenças sutis que a gente tem que se acostumar a perceber. Isso ali não está escrito claramente no texto, são inferências que a gente pode fazer através do contexto da comunicação, ok? E aí nós vamos falar, então, sobre texto. O que é texto? Eu trouxe aqui aquele desenho do rinoceronte, trouxe agora essa imagem lá do WhatsApp, do telefone, né? Então, são exemplos de texto? São. Texto é uma unidade linguística concreta que tem unidade de sentido. O texto encontra lugar no contexto sócio-histórico que o envolve e que lhe atribui sentido. E aí o discurso? O discurso é um pouco mais além, é a atividade capaz de gerar sentido entre os interlocutores. Além dos enunciados verbais, engloba outros elementos do processo comunicativo, que também participam na construção do sentido. Então, assim, voltando aqui, né? Eu falei que o texto, ele envolve, né, aqueles elementos comunicativos e tem a ver com um momento sócio-histórico, né? E aí isso também conta muito, por exemplo, teve tem às vezes um texto que foi escrito num outro período e que quando ele é trazido para a realidade, às vezes choca, às vezes as pessoas não entendem, porque ele foi produzido originalmente num outro contexto histórico e as pessoas leitoras desse momento estão situadas num outro momento que daí não tem aquela mesma percepção. Já o discurso ele é mais abrangente. O discurso, ele envolve tanto o gestual, a questão do contexto mesmo, onde é que estão as pessoas, quem são essas pessoas, né? A situação da comunicação. Então, ele vai além do texto, né? O discurso, ele é mais abrangente. E aí, nós vamos ver agora o que é comunicar-se bem, né? O que é comunicar-se bem? Na situação 1, a gente vai ver duas situações. Nessa primeira aqui, ó, você convida uma moça ou um rapaz para sair e essa pessoa tem interesse. Para aceitar, a pessoa pode responder. Então, você está convidando um rapaz ou uma moça e ele está interessado em aceitar o convite. Ele ou ela podem responder: claro que sim, aceito, topo. Ah, pode ser. Por que não? Não estou fazendo nada. Com você? Pode ser, vai. Claro, quero muito. Lógico que aceito. Achei que você não fosse perguntar nunca. Vejam, todas essas opções aqui são de respostas positivas, concordando para sair. Mas todas elas significam a mesma coisa? Se alguém te chamasse, se você chamasse alguém para sair e ele respondesse assim, com você, pode ser, vai. Você ia ficar feliz da pessoa ter aceitado o convite? Então, assim, dependendo isso é para exemplificar, olha, existem várias formas de dizer sim nessa situação 1, né? Várias formas. Mas elas não dizem sim da mesma maneira. Tem outras questões ali, né? Ó, um vai de boa, ai, tá feliz. Ó, era a oportunidade que ela estava esperando. Ó, pensei que não fosse pedir nunca, né? Ou seja, estava ansiosa aguardando esse convite. Agora nessa, com você, tá, vai. Tipo assim, não tem outro jeito, né? Vamos. Não tô gostando muito não, mas vamos. Então, assim, é para mostrar que em cada situação, né, existem, que numa mesma resposta, existem
No caso de uma resposta positiva, existem várias formas de dizer. E essas várias formas vão denotar, né? Vão dizer se a pessoa realmente está feliz com aquele encontro, se ela quer mesmo, se ela está só por tabela. Vou fazer uma gentileza aqui, vou quebrar um galho dessa camarada, né? Então, agora eu vou convidar vocês para ver a situação 2, tá bom? A situação 2, você convida uma moça ou um rapaz para sair, agora a pessoa não tem interesse. Então, nós vamos ver que existem várias formas para negar, várias formas que essa pessoa pode responder. Então, olha, ela não quer sair com você, ela pode dizer, não vai dar. Infelizmente, não vai dar. Não posso. Eu adoraria, mas não posso. Fico lisonjeado ou lisonjeada, mas não. Desculpe, não quero. Com você, cruzes. De jeito nenhum. Eca. Veja. Aí, né? Vejam, tem várias situações aí. Agora, para mim, esse eca aí no final é o pior, né? Porque além de não querer, a pessoa tá tipo sentindo nojo, né? Eca. Então, assim... vai denotar também a consideração da pessoa, quando a pessoa não quer magoar o outro, né? Infelizmente não posso, não vai dar, né? Então, agora, quando ela não tá nem aí para o outro que convidou, ó, eca, de jeito nenhum. Então, assim, tem como você, né, analisar, ver o que o outro está dizendo, além daquilo que ele está expressando com as palavras. Bom, existem então várias maneiras de passar a mesma mensagem, mas não podemos ignorar que cada uma delas tem sentidos peculiares. Vai gerar um efeito de sentido distinto. Então, cada uma daquelas respostas, né, que nós lemos tanto para dizer sim quanto para dizer não, ela gera um efeito de sentido diferente. Então, logo, comunicar-se bem significa gerar o efeito que você deseja. Então, para a comunicação ser eficaz, ela tem que atingir aquele efeito desejado. Às vezes, a gente tenta, né? Mas o outro entende de uma outra maneira, causa um efeito diferente. Então, não era isso que eu queria dizer, mas já foi, né? Então, por quê? Porque na hora da escolha das palavras, você não escolheu adequadamente, não gerou o sentido que você esperava. Ok? Vamos adiante. Agora nós vamos entrar numa outra temática, que é a variação linguística, né? Então, todas as sociedades são heterogêneas sob 2 pontos de vista. O sincrônico e o diacrônico, né, que variam de acordo com o tempo, e o sincrônico, num mesmo momento histórico, elas apresentam realidades distintas. Então, essas variedades, né, linguísticas têm a ver com o modo de falar que vai modificando com o passar do tempo. Então, por exemplo, os meus avós se comunicavam, né, usavam a linguagem de uma outra maneira que hoje nós utilizamos. Os mais jovens utilizam, né, gírias, palavreado próprio, específico. Então, são mudanças que vão acontecendo com o tempo. Não só na forma de falar, em palavras que deixam de ser usadas, palavras novas que vão surgindo. Por exemplo, lá no tempo da minha avó não existia a palavra internet, não existia a palavra computador, né? Essas coisas que nem existiam essas tecnologias. E então palavras novas vão sendo utilizadas, palavras antigas vão caindo em desuso. Então tem todas essas diferenças. Além disso, os momentos históricos, né, também trazem essa mudança na linguagem, vão trazendo essas modificações. E aí, nós vamos ver aqui, ó, que existem 2 forças que agem sobre as línguas. Uma força inovadora, que corresponde à variação linguística determinada, que é determinada pela diversidade dos falantes e pela própria evolução da sociedade, e uma força conservadora, que reprime a primeira e que zela pela obediência à norma padrão. É exercida por instituições como
a escola, a imprensa, editoras, governos e órgãos públicos. Então, a língua, gente, ela é viva, ela é dinâmica, ela vai modificando conforme o uso. Porém, nós temos, né, essas instituições que eu acabei de falar, que elas regulamentam, que tentam conter essas modificações e aí estabelece a linguagem padrão, aquele modelo que é para ser seguido. E é claro que nessa escolha, né, de linguagem padrão também não é uma escolha neutra. O que nós temos, por exemplo, no Brasil? Nós temos 5 regiões, cada região tem um vocabulário, um modo de falar específico, peculiar, e que nós temos normalmente no Brasil uma variedade que é tida como padrão, como modelo, como, né, é utilizada na mídia, nos jornais, nos meios de comunicação, como se fosse a linguagem padrão. Por quê? Por que aquela linguagem? Por que daquela região e não da outra? Por que não é a linguagem padrão a linguagem falada no Nordeste do Brasil, ou no Norte, ou no Centro-Oeste? E por que daquela região específica? Eu deixo aí para vocês pensarem. O que faz privilegiar uma forma de falar de uma região e não de outra, ok? Bom, e aí nós temos o português brasileiro e o português e a norma culta. Então, a norma culta ou a norma padrão é o jeito de falar e de escrever de uma língua que se definiu como sendo correto. Essa escolha, né, como eu já mencionei, é uma escolha que tem uma base relacionada com o contexto socioeconômico, né, que vão estabelecer geralmente esse padrão como correto. E um dos objetivos de estabelecer essa norma padrão é uniformizar a língua para que os documentos, leis, materiais didáticos, discursos, livros e outros textos sejam compostos de maneira padronizada. Construir uma identidade para a língua, diferenciando-a das demais. E valorizar a língua, sua literatura e, com última instância, o próprio povo que a usa. Como se estabelece a norma padrão de uma língua? Como será? Né? Eu já pontuei algumas questões para vocês refletirem acerca dessa escolha. Então, ao escolher, né, um modelo de língua e não o outro, né, existem várias questões aí envolvidas. Quais são essas questões? Bom, aí nós temos também outro tipo de variação, a modalidade oral e a escrita, que vão depender das condições de produção do uso da linguagem. Aí você vai escolher se você vai usar a modalidade oral ou escrita. A interação face a face na oral, o que não acontece na escrita, né? E o interlocutor não presente na hora escrita. Então, na comunicação escrita. Então, assim, a interação, ela faz parte da interação face a face. E quando nós não temos essa interação face a face, né, o interlocutor não está presente. Então, isso é comum e na modalidade oral, eu vou exemplificar aqui alguns tipos de textos, né, da modalidade oral. Por exemplo, uma conversa familiar, né, ou uma conversa entre amigos, casual, ou uma conversa entre os colegas não muito íntimos, coloquial, ou uma conferência, uma palestra, nós vamos ter uma linguagem mais formal. Então, vejam, e o oratório, né, no sermão. Então, dentro da modalidade oral, nós vamos ter questões de linguagem mais formal ou menos formal. Então, por exemplo, numa conferência, numa palestra, num sermão, vai ser mais formal. Numa conversa entre amigos, numa conversa familiar, vai ser menos formal. E aqui na conversa entre colegas não muito íntimos, vai ser mais ou menos, né, balanceado entre o formal e o informal. Já nessas outras condições aqui, ó, de escrita, agora a gente vai ver na modalidade escrita. Num bilhete na geladeira, é uma linguagem mais pessoal, né?
menos formal. Numa carta entre amigo e parente, menos formal. Numa carta comercial já é mais formal. Numa correspondência oficial, mais formal. Numa sentença judicial aí mesmo que é muito formal, né? Hiperformal. Então, tudo vai depender da situação de comunicação. Então, você vai primeiro escolher se você vai se comunicar utilizando a linguagem oral ou escrita e ainda escolhendo, né, qual a modalidade mais adequada, se vai ser uma linguagem formal ou informal. Tudo vai depender do contexto sociocomunicativo. Com quem eu estou falando, em que situação. Então, isso vai ser determinante para a escolha da modalidade da linguagem. E agora nós vamos falar um pouco mais sobre variação linguística, vendo os tipos de variação. Então, nós temos, por exemplo, a variação sociocultural. Tem a ver com o quê? Com o nível de escolaridade, com a faixa etária, o sexo, a profissão e o grupo social. Então, são linguagem que varia de acordo com isso, com a idade, com a profissão das pessoas. E outro tipo de variação é a situacional, que tem a ver com a necessidade da comunicação. Aí nós temos a variação histórica na sequência, que tem a ver com a época do falante. É por isso que às vezes a gente estranha, né, aqueles livros de literatura que foram produzidos lá na época do Barroco. Vocês lembram lá da aula de literatura, né? Machado de Assis, José de Alencar, que era uma linguagem lá do século XIX, então a gente tem algumas palavras, algumas coisas que dificultam um pouco o entendimento. Por quê? Porque era uma outra época, uma outra linguagem. A linguagem geográfica, essa aqui é a que mais as pessoas comentam e percebem, né? Que é a diferença de falar de acordo com a região que a pessoa vive, né? Então, os regionalismos, que tem tanto a ver com a pronúncia quanto com o significado de algumas palavras que têm um nome ou alguns objetos que têm nomes diferentes, né? A depender da região. E aí, nós não podemos deixar de falar do preconceito linguístico, que é a não aceitação do código linguístico interno do outro por não se adequar ao seu. Então, assim, no preconceito linguístico, entra aquelas questões das pessoas não aceitarem tanto a forma de falar do outro, porque não é a sua. Então, o preconceito com o tipo de pronúncia ou de determinadas palavras que as pessoas usam, simplesmente porque não é o seu tipo ou o seu jeito de falar. Então, a gente tem que ter o cuidado, né, de não agir preconceituosamente em relação à linguagem também, tá bom? Então, são esses alguns tipos de variações que a gente observa, né, no dia a dia, no uso da linguagem. Quando você, por exemplo, nós moramos em Porto Velho, estou em Porto Velho, né, que é uma cidade que tem pessoas de várias regiões. E mesmo no estado de Rondônia, se você for ver, né, a questão da variedade linguística, a questão do regionalismo, nós temos dentro do estado de Rondônia diferenças regionais em relação ao modo de falar. Então, em Porto Velho e em Guajará-Mirim, por exemplo, a gente tem uma forma de falar o R assim, porta, porteira. Se você for lá para a região de Vilhena, né, Cacoal, aí você já vai ver o sotaque mais assim, porta, porteira. Isso por quê, gente? Isso porque tem a ver com a forma com a formação, né, do estado, com os imigrantes que vieram. Então, naquela região de Rondônia, tem mais pessoas do sul, né, catarinenses, paranaenses, e já Porto Velho e Guajará foi formado predominantemente por pessoas oriundas do Nordeste e os ribeirinhos que já aqui habitavam. Então, nós temos descendência indígena também, né? Então, nós temos essas diferenças de vocabulário, de linguagem, devido ao contexto de formação mesmo do nosso estado. E isso também a gente pode ampliar para o contexto nacional do Brasil. Então, nós tivemos várias realidades de formação
do povo brasileiro, que vai influenciar não só na linguagem, mas na vestimenta, no modo de ser e no vocabulário, né? Então, por exemplo, aqui em Porto Velho, quando a gente quer dizer que uma coisa é grande, a gente diz é maceta, né? Então, já em outras regiões podem até não conhecer essa expressão. Isso se trata de regionalismo, ok? E aí, nós temos aqui as referências dessa aula de hoje, que estão lá também no nosso material. Não deixem de ver o nosso plano de ensino. Lá no plano de ensino está detalhado as nossas unidades, o material as referências complementares e as referências utilizadas, né, no nosso material. Acompanhem, tirem dúvidas com o professor mediador, né, com o tutor, e acompanhem o nosso encontro 5. Por hoje é só. Muito obrigada. Educação à distância, mudando realidades.